Boa noite, Joana. Nossa aula hoje é de revisão do tema estrutura das palavras. Então, hoje a gente vai revisar o radical, os afixos, vogal temática, as desinências, vogal e consoante de ligação. O que é radical? Como a gente já sabe, o radical é a morfema que serve de base da palavra. É a parte que carrega o maior significado dela. Como a gente já está velho de saber, radical é a parte que não vai se alterar. Vai ser aquela parte que é incomum entre a família das palavras do mesmo sentido. Por exemplo, ferro é a palavra principal e todas as palavras derivadas de ferro vai ter o mesmo radical, que é a parte que não se altera. E a parte que elas têm em comum. Então, a parte que não se altera e que elas têm em comum é fer. Portanto, é o radical. E aí, a gente forma várias palavras. Ferreiro, ferramenta, ferrovia, ferroviária, ferrugem, ferro e ferradura. E a gente percebe que em todas essas palavras, o radical se repete. Da mesma forma como flor. Nessa família, o radical é flor e em todas as palavras o radical se repete. Floreado, florescer, floreira, floricultor, florir e florista. O que é desinência nominal? As desinências nominais indicam o gênero, que é masculino ou feminino, e número, que pode ser no singular ou no plural, dos substantivos, dos adjetivos e em alguns pronomes. Trouxe aqui um exemplo das desinências nominais, que informam o gênero e o número dos nomes. Exemplo, temos aqui a palavra garotas. O A é uma desinência nominal que indica gênero. E aí, no caso desse gênero, é o feminino. E o S é uma desinência nominal de número, que aí está no plural. Então, são várias garotas, né? E a desinência verbal informa o modo, o tempo, o número e a pessoa dos verbos. O que é vogal temática? A vogal temática é aquela vogalzinha que liga o radical às desinências formadoras das palavras, que constitui o tema. Trouxe aqui uns exemplos: amar, vender e partir. Em todas essas palavras a gente pode perceber que tem o radical, uma vogal no meio e depois uma consoante. Então, essa vogalzinha que está entre o radical e a consoante é a vogal temática, ou seja, ela liga o radical às desinências. As vogais temáticas que vêm nos verbos indicam a conjugação. Agora a gente vai revisar o que é afixos. Afixo é um elemento que se junta a um radical para a formação de uma nova palavra, alterando o sentido básico da palavra. Os afixos são divididos em duas partes: os prefixos, que são colocados antes do radical, e os sufixos, que são colocados depois do radical. Trouxe aqui 3 exemplos. A palavra pedrada, o radical é pedra, de P até R, e depois do radical foi adicionado um sufixo, formando aí uma derivação de pedra. Então, ada, que foi adicionada depois do radical, se torna um sufixo. A segunda palavra é inviável. O radical aí é via, né? E in se torna um prefixo por ser colocado antes do radical. E temos aí a palavra infelizmente. O radical é feliz. E temos aqui
prefixo e sufixo na mesma palavra. In se torna um prefixo, pois foi colocado antes do radical, e mente se torna um sufixo, pois foi colocado depois do radical. Agora a gente vai relembrar o que é a vogal e a consoante de ligação. Vogal ou consoante de ligação é um fonema colocado no interior de algumas palavras, utilizado entre morfemas com sua finalidade de facilitar a pronúncia. Então, a vogal e a consoante de ligação é só para a gente poder pronunciar uma palavrinha melhor. Por exemplo, aqui temos o exemplo de vogal de ligação. Gás mais oduto, mais o O, né? Fica gasoduto. O O foi adicionado só para a gente pronunciar gás mais duto melhor. E a consoante machado mais ada, machadada. Tesoura mais ada, tesourada. Pau mais ada, paulada. Então, todas essas palavras têm uma consoante de ligação e no exemplo de cima temos uma vogal de ligação. Com todas essas estruturas das palavras, a gente forma uma palavra. Então, radical, vogal temática, afixo e desinências e o tema formam uma palavra. Trouxe aqui uma frase de Robert Kohler, que diz assim: o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Então, essa frase significa muito para mim, porque quando eu estou desmotivada de estudar e tal, eu lembro dessa frase e eu lembro de meu sonho, que é a minha formatura, e volto a estudar e a me esforçar de novo, porque quando eu estiver no topo, que se Deus quiser vamos conseguir, a gente vai olhar para trás e ver que os nossos esforços valeram a pena. Trouxe outra frase de motivação que diz assim: agora é a hora de começar a surpreender aqueles que duvidaram de você. Então, nesse novo ciclo que a gente inicia, que aquela ansiedade para saber se a gente passou de ano ou não, muitas pessoas duvidaram da gente e disseram que a gente não ia conseguir. E agora é a hora de mudar isso e fazer eles morderem a língua, que a gente vai sim conseguir passar de ano. Obrigada pela atenção e vamos estudar. Eu acredito sim no seu potencial, que você vai tirar sim uma nota boa neste trabalho avaliativo e que vai conseguir realizar tudo aquilo que você deseja. Obrigada pela atenção e qualquer dúvida consulte o teu Google. Brincadeira só para descontrair, se tiver alguma dúvida pode falar comigo mesma. Boa prova e obrigada pela atenção. Essa foi a nossa aula de hoje.